Nós queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, você, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. A sua companhia nos é muito grata, porque é através da sua companhia, das suas vibrações, do seu posicionamento, que nós realizamos esse trabalho, a divulgação da doutrina espírita, reunindo aqui na página Estação da Luz Espírita, o melhor acervo possível ao nosso alcance, para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. E é por isso que nós veiculamos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, e aí nós vamos a um programa agora da Web Rádio Estação da Luz, programa espírita pelos caminhos da evolução, caráter da revelação espírita, a Gênese com Vicente Cardoso, na Web Rádio Estação da Luz. Simplesmente imperdível. Vamos ao programa e muito obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito bom dia, prezados amigos internautas, amigos espíritas e não espíritas. É com muita alegria que nesta manhã, nessa segunda-feira chuvosa, essa segunda-feira promissora, queremos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, permita que em seu nome, que em nome do Cristo e de toda a espiritualidade que nos assiste, através da web rádio Estação da Luz, nós possamos chegar até vocês para uma conversa a respeito do livro A Gênese, de Allan Kardec, pelos caminhos da evolução. Estamos ainda trabalhando o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Com isto, a nossa pretensão é fazermos um estudo não especificamente do livro, mas um estudo amplo da Gênese, da criação, da obra de Deus, que é a criação. Com isso, nós estamos, às vezes, acrescentando alguns assuntos pertinentes e complementares da proposta esse objetivo da revelação espírita, que nós já vimos com vocês aqui através de muitos outros programas que ficaram. Meus amigos, dando prosseguimento a esse primeiro capítulo e dando prosseguimento àquela ideia da questão dos mundos, das variantes condições de orbes no qual habitam os mundos. Mundo, como nós já vimos aqui, é alguma coisa subjetiva. O mundo é formado por nós, os espíritos, as almas. O planeta é a parte geográfica, estratificada, é a parte física, é a moradia na onde reside o mundo. Portanto, que nós estamos vendo que, muitas das vezes, a gente faz uma grande confusão quando se fala mundo de expiação e provas,
Nós não estamos referindo especificamente ao planeta Terra. Nós estamos referindo a situação que nós formamos, o subliminar na ideia de muitos que querem contrapor a ideia de mundo como sendo planeta, e planeta como mundo. Então, é importante a gente distinguir de que mundo é subjetivo. Mundo é formado pelos seres, pelos espíritos. É eles que constituem o mundo. E esse mundo certamente está alojado no planeta Terra. Então, o planeta Terra é a nossa casa. Enquanto nós moramos dentro dessa casa, do planeta, nós, os seres humanos, espíritos reencarnados e desencarnados, formamos este mundo. Esse mundo, na classificação lá no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mundo de expiação e provas, que é o segundo de baixo para cima, na escala dos mundos. Bom, hoje, dando prosseguimento do livro A Gênese, vamos lá. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, tá? Comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade. Circunstância capital considerar-se os homens de gênio, quer dizer, esses homens de uma certa sabedoria, detentor de um conhecimento de genialidade, esses homens de gênio que foram fachos da humanidade, quer dizer, que foram o brilho da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram. Ao deixar a Terra, dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, caso os mesmos, esses gênios, podem dar-lhes instruções sob forma espiritual, como fizeram sob a forma corpórea. Então é o seguinte, esses grandes gênios da humanidade vieram do mundo espiritual, da erraticidade, e aqui encarnaram ou reencarnaram, que é tudo a mesma coisa, porque reencarnar é tornar a encarnar. Tiveram aqui, nos trouxeram grandes aprendizados, grandes ensinamentos, verdadeiros fachos de luz da humanidade. E ao partir daqui, pelo fenômeno da morte do corpo físico, certamente eles permanecem na erraticidade. E eles podem ainda continuar manifestando o seu QI, o seu coeficiente de inteligência, os seus conhecimentos, podem transmitir através dos médiuns esses conhecimentos. Portanto, que a lição está nos dizendo, eles podem continuar nos dando instruções, nos ensinando, estando eles na erraticidade. Então, os mundos são interdependentes, mas guardam consigo uma correlação, certo? De troca de valores. Nós sabemos que os espíritos, na condição do mundo espiritual, na erraticidade, eles não podem, de certa forma, nos proporcionar nada materialmente. Eles não nos podem ajudar materialmente de forma alguma, como nós também não podemos auxiliá-los materialmente de forma alguma, tá? Porque a matéria nossa é uma matéria densa do mundo corporal. É uma matéria de 3 estados, praticamente, ou talvez até o 4º estado, que é o plasma, que é o estado radiante. Mas o mundo espiritual ele é formado de uma matéria quintessenciada, como nos fala lá na pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Então, o mundo espiritual ele é formado de matéria diferente do nosso mundo. Portanto, que o planeta a matéria tem as suas propriedades físico-químicas e até mesmo biológicas, que diferem muito das propriedades físico-químicas da matéria do mundo espiritual. Portanto, que é imperioso saber de que nós não podemos fazer nada por eles materialmente e nem eles fazer por nós materialmente. O que pode ser feito é subjetivamente. Eles podem, pelo pensamento, nos auxiliar, nos inspirar, nos comunicar, nos ensinar, transmitir belos ensinamentos. E nós podemos fazer por eles através da vibração, da nossa oração, nosso desejo a eles. Só que nós podemos fazer. Então, não pode trocar mercadorias.
não pode trocar, porque a matéria deles é quintessenciada. É a matéria além da quarta dimensão. E a nossa é de 3 dimensões, de acordo com Euclides, e no máximo a quarta dimensão, que é o plasmático. Tá? Podem instruir-nos depois de terem morrido o corpo, né, gente? Tal qual faziam quando vivos, quer dizer, quando encarnados, porque vivos continua. A morte não existe para o espírito. A questão aqui agora é de didática, poder entender que morre o corpo, não é isso? E sobrevive o espírito. Porque o espírito, uma vez criado, ele é eterno, ele é imortal, ele não morre. O que troca é justamente a vestimenta, que é o perispírito, que sofre transmutação, e quando reencarna, sofre um adensamento e adquire um corpo material para suas manifestações. Eis a grande diferença que ocorre entre. Tal qual fazia quando vivos apenas são invisíveis, assim como o ar que estamos respirando, que estamos soprando, mas não podemos vê-lo. O fato de não ver não quer dizer que não existe. Inclusive, nos falam os bons espíritos que para ver o real, temos que fechar os olhos. Tá? Com os olhos abertos, nós não podemos ver o real. Porque com os olhos abertos, nós vemos o quê? O virtual, o que não é real, o que é transitório, o que não é permanente. Então, para ver a realidade, temos que fechar os olhos. Nós não podemos ver a realidade com os nossos olhos, porque o mundo virtual é esse momento que nós estamos aqui agora. Eu estou chegando até vocês através de imagens, através de sons, através de ondas eletromagnéticas. E chegando até o seu computador, o seu notebook, o seu celular, enfim. Esse momento aqui agora é um momento virtual, porque ainda há pouco ele não existia. E agora ele está existindo. E daqui a pouco ele deixa de estar existindo para vocês. Porque a live interrompe isso. E isso é virtualidade. Tá? Essa única diferença não deve ser menores do que eram a experiência. Né? E saber que possuem, e se palavras deles como homens tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estar no mundo dos espíritos. Então, a autoridade que eles detinham quando aqui estavam entre nós, nos ensinando com muita propriedade, com muita lógica, com muita racionalidade, após a morte do seu corpo físico, eles podem comunicar através dos médios, naturalmente, e continuar com a veracidade dos fatos, transmitindo grandes e belos ensinamentos, certo? O fato de passar pelo translado da morte do corpo físico não muda nada. Hilário, no livro Nosso Lar, de André Luiz, ele coloca o que a vida inicia, a morte prossegue. Então, a morte não muda nada para nós. Vamos lá no item 58. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam. Fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso que ela assim acontecesse para os iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Meus amigos, uma coisa interessante, que talvez não passou pela sua cabeça ainda. Aqui, na codificação espírita, quando Allan Kardec tomou todas aquelas comunicações esparsas e as organizou metodicamente, didaticamente, em 5 compêndios: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. O livro Céu e Inferno, certo? Ele teve uma coparticipação tanto de espíritos superiores, medianos e inferiores. Porque lá na sua segunda parte tem um relato de espíritos na erraticidade. Então lá você tem relato de espíritos suicidas, de espíritos trevosos, espíritos tendenciosos ao mal, quer dizer, inferiores, espíritos medianos, espíritos em sistema de provacional, expiação, certo?
espíritos medianos, espíritos superiores. Então, na segunda parte, nós temos um tratado de comunicações de espíritos em diversas situações espirituais. E lá, os espíritos inferiores também participaram na codificação espírita, porque eles vieram dar o seu depoimento, falar da sua realidade espiritual, de que não estavam bem, estavam sofrendo, outras vezes falam que estão felizes, certo? Que se libertaram do jugo da matéria. Enfim, aqueles suicidas relatam seu estado pós-morte, as suas decepções com a morte do corpo físico, o autoextermínio. Então, ali tem a participação de uma variante categoria de espíritos, desde a terceira ordem até a segunda ordem, né? Codificação espírita. Então, é imperioso saber que nós tivemos também a coparticipação de estados diferentes de espíritos, de categorias diferentes de espíritos, no processo da elaboração da doutrina que chegou para nós, nos trazendo essa belezura, e nós estamos aqui nesta manhã tratando dela. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível, quer dizer, o mundo corporal, e o mundo invisível, que é o mundo espiritual. E mais evidente a conexidade entre os dois, quer dizer, essa conexão, essa ligação eletromagnética, aonde a espiritualidade benfeitora, através das suas manifestações, vem até nós, através dos variados números de médios, nos dizerem, nos ensinar. Então, os dois mundos correlacionam. Há uma conexão entre eles, certo? São interdependentes, mas guardam entre si uma correlação. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde nós iremos quando daqui partimos também. Esse é o objeto essencial das manifestações mediúnicas, em que nós obtemos na casa espírita, ou até mesmo fora da casa espírita, quando acontece por uma ordem muito natural, muito espontânea, que acontece por todas as partes do planeta Terra. O fenômeno espontâneo, sem que nós o provoquemos, certo? Todos os espíritos, pois qualquer que seja o grau de sua elevação, tá, em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam, certo? Até mesmo a manifestação de um preto velho, né, numa reunião mediúnica, de um caboclo numa reunião mediúnica, eles podem nos prestar grandes benefícios, certo? Grandes ensinamentos, tendo em vista a sua condição ainda muito primária ainda, de permanecer na crosta terrena. Mas não deixa de ser criaturas que têm também um gabedal de conhecimento, que a sua conversa conosco nos traz também grandes propostas, grandes ensinos. Então, a eles, nós rendemos o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pela boa vontade em continuar nos auxiliando, certo? Mas o que nós desejaríamos mesmo é que eles evoluíssem bastante e suficientemente para deixar a crosta terrena e prosseguisse a sua caminhada evolutiva a nível de mundo espiritual. E que não ficasse preso aqui, atendendo muitas vezes o nosso imediatismo, as nossas necessidades fisiológicas, materiais, o que eles não podem fazer nada materialmente por nós, tá? Bom, visto que eles não são mais que menos esclarecidos discernir o que há de bom e de mal, no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignorantes e que, sem eles, nunca nós saberíamos. Então, não podemos menosprezar. Por mais simplório, por mais ainda primitivo que seja a fala deles, certo? O ensinamento deles é de fundamental importância. Então,
Nós sabemos que muitos pretos velhos ainda manifestam, além de terreiros de Umbanda, né, de Candomblé, acontece também, muitas vezes, manifestações na casa espírita. E devemos ter por eles um respeito muito grande, por esses nossos irmãos que ainda estão muito presos à crosta terrena, e dizer a eles da nossa gratidão pelos ensinamentos que eles nos trazem, e darmos realmente valores a esses ensinamentos. Porque, imagina, né, se nós não temos condições de receber comunicações de espíritos elevados, certo? Pelo menos o destes já é suficientemente para nos atender muito em nossas expectativas. Porque muitas vezes eles falam numa linguagem muito própria da nossa linguagem. Eles comunicam de uma forma tão assim simplória, tão humilde, tão mesmo no nosso dia a dia, e que acabam nos ensinando muitas coisas, a conversa deles. Então, devemos dar um valor muito grande à conversa deles. Bom, antes de eu prosseguir aqui no livro A Gênese, no item 59 do primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, eu gostaria de poder receber aqui essas perguntas que chegaram para nós, do Carlos Bezerra, lá de Brasília, e da nossa irmã Norma Alves, de Paulo Afonso, aí de Bahia. Duas perguntas que são mais ou menos parecidas, mas nós vamos respondê-las distintamente. Carlos Bezerra perguntou o seguinte: poderíamos considerar Adão como a personificação figurada dos exilados que chegaram à Terra? Oh, meu amigo, que prazer, Carlos, falar com você e com os demais internautas, amigos do Ideal Espírita e no Espírita. É prazeroso poder responder as perguntas que vocês formulam para nós nessa segunda-feira. Eu quero dizer a todos o seguinte: nós estamos aqui e não temos a pretensão de sabermos tudo. Estamos um pouco afônicos hoje. Então é o seguinte, meu amigo, é o seguinte, poderíamos considerar, sim, o Adão poderia ser, olha, nós recebemos através do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, um ensinamento bastante profundo acerca dos exilados de Capela, na onde o Emmanuel coloca a raça adâmica. A raça adâmica, da qual se cogita muito, inclusive no livro A Gênese, quando se trata dela, desses exilados, oriundos de um outro mundo, de um outro orbe, de um outro sistema. Nós recebemos aqui na Terra, sim, essa personificação, certo, de Adão, nessa lava de espíritos que vieram de Capela. Aproximadamente 12 mil anos atrás, ou um pouco mais, nós não temos como precisar, mas não importa o tempo. Mas Emmanuel nos coloca, sim, que o sistema Capela é um sistema que está a 42 anos-luz daqui, tá? Lá na constelação de Cocheiro, né? Constelação de Capra. Lá existe um sol de primeira grandeza chamado Capela. Esse sol é conhecido pela astronomia aqui da Terra. E lá nesse sistema solar de Capela existe um planeta que, na época, estava no estado de transição de um mundo de expiação e provas para um mundo regenerador. É como está agora a Terra, né? No sistema solar Terra, nós estamos aqui agora passando por essa transição. Então, quando Capela, um orbe de lá, um planeta, lá havia um mundo. Esse mundo estava em transição de expiação em provas para um mundo regenerador. E de lá foram emigrados uma lava de espíritos tendenciosos à prática do mal. Foram relegados, emigrados, exilados do mundo do sistema Capela. E Jesus Cristo os recebeu aqui na Terra de braços abertos. E aqui formou-se
os pódromos de uma raça, certo? Aqui já existia o mundo primitivo. Aqui já existiam os homens vivendo a condição de mundo primitivo. Então, a Terra alojava o mundo primitivo no seu bojo. Então, aqui já havia os australopitecos, certo? Aqui já existiam os homens de Cro-Magnon, na onde provavelmente os capelinos aqui chegaram, foram preparados no mundo espiritual, adaptando o seu perispírito à densidade dos fluidos das quais eles deveriam absorver e encarnaram, quer dizer, pela primeira vez estava aqui no mundo primitivo, no planeta Terra. Então, não era reencarnar. Eles não estavam encarnando aqui, eles estavam encarnando pela primeira vez aqui na Terra, no mundo primitivo. Então, encarnando aqui, lá naqueles povos muito primitivos, certo? Segundo o dizer de Emmanuel. E formou, então, os pódromos de uma raça bastante avançada, que, segundo Emmanuel, foi dividido nos chamados os grupos do Árias, certo? A civilização do Egito, o povo de Israel e a casta da Índia formaram esses 4 raças que deram origem às demais outras que vieram a posteriori. Então, os Árias, né? Tivemos os egípcios, os hebreus e tivemos aí o povo da Índia. Esses pódromos dessas raças que permitiu um grande progresso da humanidade. Então, formou assim, viu, Carlos Bezerra? Então, Adão é considerado como sendo a personificação desses seres que vieram degradados do sistema de Capela, aqui encarnando num determinado tempo aqui na Terra. Tá? Emmanuel coloca que foi muito importante quando os seres aqui muito primitivos ainda, homens ainda bastante na bestialidade, na selvageria, que não tinha muito princípio de higiene, de saúde, que predominava a força bruta, os capelinos chegaram aqui formando esses pódromos, dessas raças mais aperfeiçoadas, certo? E aí nós tivemos uma espécie de enxertia espiritual, palavra do próprio Emmanuel, porque a raça primitiva precisava de ter entre eles povos mais adiantados, para contribuir com o progresso dos mesmos, que estavam muito atrasados ainda. Então, Emmanuel chamou isso de enxertia. É enxertar mesmo, espiritualmente. Quer dizer, mesclar espíritos mais avançados em intelectual, conhecimento, talvez não em moral, certo? Mas mais em conhecimento, para permitir o progresso dos que estavam aqui, que estavam muito atrasados, mundo primitivo. E eu, analisando tudo isso, essa opinião de Emmanuel, eu concluí por mim mesmo de que, sendo a Terra, nessa época, um mundo primitivo, com a chegada dos capelinos aqui e formando os pódromos das raças, os Árias, né, os egípcios, os indianos e o povo hebreu, né, lá do Egito, eles inauguraram a transição do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. Porque os capelinos vieram para a Terra em expiação. Vieram aqui em expiação. Então, acredito que nesse dado momento foi uma transição muito longa, em que o mundo foi transitoriamente passado de um mundo primitivo para um mundo que de expiação e provas, porque os capelinos aqui vieram em expiação, certo? Mas aí prosseguiu toda essa caminhada como estamos até agora. Tá? Então, meu amigo Carlos Bezerra, sim, Adão pode ser considerado como sendo a personificação, né, dessa lava de espíritos exilados de um outro sistema, né, que provavelmente foi de Capela, chegaram aqui e formaram esses pódromos dessas 4 raças principais, né, e que hoje está aí
difundida em 7 bilhões e quase 8 bilhões de criaturas na face da Terra. Tá bom? Bom, a nossa irmã Norma Alves, lá de Paulo Afonso, também perguntou onde se coloniza a figura de Noé dentro da ciência espírita. Como se explica essa renovação que houve pelo dilúvio? Foi uma corporatura? Quer dizer, isso foi uma encenação, né? Ou uma realidade? Olha, minha amiga, se diz que para permanecer na história da humanidade tem que virar mito. Se não virar mito, não fica na história. Porque somente os mitos conservam-se na história da humanidade. Porque a figura do mito, certo? Ela é desprezível de fundamentação e ela fica na imaginação das pessoas. Então, a figura de Noé, certo? É um mito, certo? Dentro da ciência oficial, é um mito, né? E de que, na verdade, o dilúvio sempre aconteceu como acontece até hoje, certo? Naquela época, muito antes da era cristã, para mais de 2000 antes da era cristã, 2500 e tanto, calculadamente, da era cristã, supõe que houve realmente uma grande enchente numa determinada região do planeta Terra. E que povos que ali residiam, certo? Alguns sobreviveram a esse grande dilúvio, na qual se fez a figura de Noé, e se fez a figura da arca de Noé, quer dizer, uma grande embarcação na onde Noé colocou os animais, espécies de animais, de plantas, e a família dele. Isso é mito, isso é figurado. Por quê? Sim, certamente, uma dada região do planeta Terra, já houve os chamados cataclismos, que são as grandes revoluções geológicas e climáticas do planeta, na onde a Terra que está embaixo vem em cima, a que está em cima vai lá embaixo. Houve inundações, grandes enchentes, certo? Houve muitas chuvas torrenciais, houve muitas enchentes, certo? Muitas civilizações talvez sucumbiram, entre aspas, né? Pelas enchentes, como acontece hoje. Chove aí na Bahia, como choveu este ano, né? Choveu muito, não inundou muitas regiões da Bahia. Aqui em Minas Gerais também teve lugares que ficou debaixo d'água, certo? Então, para a nossa notoriedade, isso é como se fosse um dilúvio. Chove, 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 a água vai subindo e tampa tudo. Isso é uma espécie de um dilúvio. Assim já deve ter acontecido muito quando a Terra estava no seu estado muito primário, certo? No seu estado de desenvolvimento. Deve que chovia muito, e muito mesmo, porque as condições atmosféricas permitiam muita chuva. Tá? Havia muita vegetação, o que contribui muito para as chuvas, e hoje nós temos pouca vegetação, temos pouca chuva. Porque as metrópoles, as megametrópoles, com seus asfaltos, seus prédios de concretos, certo? Não permite a precipitação da chuva. Mas quando se tem muito arvoredo, a precipitação é maior. Então, certamente, naquela época lá, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, certamente se chovia muito. Havia muitas inundações, e certamente um povo que vivia em uma certa região foram cobertos de água. E certamente houve alguns sobreviventes que tomaram as suas pequenas improvisadas embarcações, certo? Tentando salvar-se, levando consigo alimento, isso, apetrechos, né? Para a sobrevivência em outra região. Então, isso tudo entra dentro de um mito, certo? Muito mitológico, a poder se conservar realmente essa situação de que a humanidade ela precisa colocar as coisas numa visão mitológica para permanecer na história da humanidade. Porque se nós buscamos a veracidade, as pessoas não querem conhecer a veracidade.
As pessoas querem viver na ilusão, no que você perguntou aqui, nessa corporatura, quer dizer, nessa montagem, nessa ficção, nessa suposição, né? Na verdade, não foi real, como se narra na Bíblia, o dilúvio de Noé. Nós sabemos que a cada nova situação de uma enchente, a possibilidade de uma renovação é muito grande. Eu tenho certeza absoluta que com as enchentes aí da Bahia, como aqui de Minas Gerais, os povos que foram ali arrastados pelas enchentes, as suas moradias destruídas, não é isso? As suas casas carregadas pelas enchentes, foram agora construídas, mais fortificadas, melhoradas na sua construção civil, já não mais em beiradas de rios, né? E já estratificadas de certa forma que pode suportar grandes e enormes enchentes e chuvas. Então, a cada mudança dessa da superfície, certamente o homem aprende a tirar daquele resultado final ali um aprendizado para otimizar, para melhorar as suas condições de habitação. Então, acredito sim que naquele tempo lá atrás houve muitos dilúvios, né? Porque naquele tempo não tinha comunicação, não tinha. E se nós, por exemplo, não tínhamos como comunicar além de Divinópolis, Minas Gerais, certo? Se chovesse muito aqui, certamente, se alguém lá do outro estado, aí da Bahia, tivesse notícia, diria que houve um dilúvio aqui em Minas Gerais. Porque nós não tínhamos os meios de comunicação agora tão rápido que a internet, que nos permite tomar conhecimento de forma online, quer dizer, simultaneamente, certo? Não tínhamos, agora nós temos. Agora, se chover muito aí na Bahia, nós não diríamos que houve um dilúvio universal. Nós não diríamos que o planeta todo foi tomado de água. Nós diríamos que somente o estado da Bahia estaria debaixo d'água, como Minas Gerais também ficou debaixo d'água no início do ano, certo? Se não houvesse essas comunicações entre nós, certo? Ninguém saberia. E se alguém estivesse aqui em Minas Gerais e na enchente que houve, diria que houve um dilúvio no planeta inteiro, porque não tinha conhecimento dos outros estados, se houve ou não também esse dilúvio, essa enchente, né? Essa chuva de dias e semanas, ininterruptamente. Então, é assim que funciona. Então, meu amigo, realmente é uma corporatura, sim. Não é uma realidade, certo? Há uma mistificação muito grande, há uma deturpação muito grande em cima disso aí, tá? Quem quiser entender isso um pouco, basta recorrer realmente ao livro A Gênese, na onde estaria uma narrativa bastante figurada, né? Muito bem exemplificada com relação a essa ideia do mito de Adão e Eva. E no livro A Caminho da Luz, que nós estamos falando aqui também, Emmanuel nos traz uma conversa bastante lógica sobre essa personificação, né, desse homem Noé, certo? Ele explica com muita precisão, realmente, esse dilúvio, certo? Noé, com a sua sobrevivência, um povo de uma dada região no planeta Terra que sobreviveu a um dilúvio, quer dizer, a uns dias de chuva, a uma grande enchente, certo? Que submergiu uma região e que alguém sobreviveu, tá bom? Então vamos lá. Prosseguindo nosso estudo agora, no livro ainda A Gênese, item 59, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradição, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias, ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens
as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções? Nessa época do ceticismo, não tomaria por sonhador ou utopistas, mesmo que fosse verdade absoluta, o que dissesse séculos, se escoariam antes que as massas humanas lhes aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, mas quis que o ensino desse dado pelos próprios Espíritos não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a esses últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra, simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que coincidisse em toda parte, constituísse uma prova de verdade, tendo assim cada um meio de convencer-se a si próprio. Então, o que Deus quis que acontecesse? Se fosse dos próprios homens aqui encarnados, que viessem essas predições, esses grandes ensinamentos acerca da verdade, talvez não haveria a credibilidade de que há hoje a doutrina espírita. Talvez não houvesse a propagação de 165 anos de codificação, houvesse tamanha propagação. Por quê? Partindo de um único ponto de vista de um homem encarnado, quer dizer, de um espírito encarnado, estando aqui, ficaria muito restrito ao seu âmbito. Talvez não ganharia tanta popularidade, tanta propagação, quanto viesse dos espíritos. Porque, vindo dos espíritos, pode ter vindo através de variado número deles, em lugares diferentes do planeta, através de um variado grande número de médiuns. Ganharia muito mais popularidade, muito mais difusão, propagação, certo? Estaria muito mais sujeito à credibilidade, certo? Do que se viesse simplesmente de um único homem. Portanto, que Kardec nunca teve a pretensão de ensinar. Ele nunca disse que a doutrina é oriunda dele. Kardec nunca disse de que ele é o fundador, o criador da teoria espírita. Não. Ele deixou muito claro que o trabalho dele foi concatenar todas as comunicações vindas de um variado número muito grande de espíritos e de médios diferentes, em lugares diferentes, o que permitiu nós chegarmos à lógica, pelo consenso universal, chegarmos à racionalidade das comunicações vindas dos espíritos, pela universalidade das comunicações, viu? Porque se partisse de um único homem, só teria as ideias, certo? Só o conhecimento desse único homem. Então, não seria o espírito de verdade. Seria um ensino personalizado, como foi muito personalizado na pessoa de Moisés, como o budismo é na persona do Buda, o confucionismo, certo? O islamismo, o taoísmo, que são conceitos filosóficos, religiosos, personalizados. Isso, em Confúcio, Lao Tse, isso. Então, a doutrina espírita, ela não tem uma personificação. Ela é oriunda dos espíritos. Isso nos traz uma grande lógica, porque não é um pensamento só, mas é um pensamento de variado número de espíritos elevados que está sob a égide do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o conjunto da verdade, esposado sobre vários pontos de vistas, que tem uma convergência, que tem uma única convergência. São coerentes, é um ponto de óptica, quer dizer, há um ponto de convergência da verdade, que é o Espírito de Verdade. Então, todos os espíritos que comunicaram através dos médiuns e trouxeram a codificação espírita, são espíritos de condições melhores, que já tinham em si já a concordância da verdade entre si,
já tinham, por excelência, um conhecimento bastante profundo que diz respeito à verdade. E trouxeram para nós, ao nosso tempo, essa mesma verdade. E aí, chegando aqui, nós tomamos esta, estamos hoje aqui estudando parte dessa verdade, parte desses ensinos, estudando o primeiro capítulo do livro A Gênese. É o livro que fechou a codificação espírita kardeciana. É o livro que nos traz um tratado de uranografia, que é um tratado de Camille Flammarion, que foi inserido no livro A Gênese. Camille Flammarion foi um dos maiores astrônomos franceses que a história da humanidade não conheceu e não quis conhecer. Tornou-se espírita, admirador de Kardec, admirador de toda a doutrina espírita, passou a ser um dos grandes divulgadores da doutrina espírita por todo o seu trabalho. Nos deixou o seu legado de uranografia, que está inserido lá no livro A Gênese, que nós vamos chegar lá com vocês, estudar astronomia na visão de Camille Flammarion, certo? Então, meus amigos, é muito importante nós não sabermos, certo, de que a doutrina espírita, ela é oriunda dos espíritos da verdade. Ela não é de Kardec. Nunca foi. O Kardec teve a sua coparticipação. Devemos destacar assim, o seu trabalho, a sua missão de ser um codificador, um organizador metódico de todas as comunicações esparsas. Portanto, que esse Espírito de verdade, ele veio trazer, através desse variado número de comunicações, a verdade, por excelência. Os Espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. Não. Eles não trazem pronto. Você está achando que eles trazem pronto? Nós estamos aqui tentando interpretar o primeiro capítulo do livro A Gênese. Estamos aqui tentando, juntamente com vocês, traduzir um pensamento de 165 anos atrás, certo? Nem para lhe transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência com relação ao que o homem pode achar por si mesmo. Eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. Então, a doutrina espírita é uma teoria, é uma proposta que veio da espiritualidade, é uma tese. Os espíritos nos apresentou, no século XIX, uma tese, tentando explicar tudo aquilo que os espíritos disseram no passado, como espiritismo. A doutrina espírita, século XIX, então, fundamentada em ciência, nos traz, sim, a coerência, a racionalidade, a lógica implícita nas revelações que vieram dos espíritos, numa forma de teoria. E nós estamos aqui tratando dessas teorias, adaptando a elas ao conhecimento científico do momento. Estamos aqui fazendo uma interpretação de tudo que ele nos ensinou, certo? Portanto, que nós temos em nossas mãos a ciência oficial, que é a ciência que permite que um variado número de cientistas as desenvolve. E nós, os espíritas, estudando a doutrina espírita, nós temos que ter o caráter perquiridor, quer dizer, o caráter de pesquisa, de estudarmos, de pesquisarmos, de podermos interpretarmos cientificamente todo o ensinamento oriundo dos espíritos. Então, nós entramos com a contradita, quer dizer, com a antítese, com os nossos questionamentos, com os nossos desacordos, com as nossas opiniões, com as nossas afirmações, nossos achismos. E nisso tudo, com a tese doutrinária, nós colocamos em xeque-mate a decisão se os nossos pensamentos, nossos achismos, nosso modo de pensar, de acreditar, está em acordo com aquilo que a doutrina espírita nos traz em forma de tese.
E nisso tudo há esse choque da tese com a antítese. Estudando e pesquisando, argumentando, debatendo, nós chegamos a uma síntese, que é o resultado final da tese, da antítese. A doutrina espírita é essa nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Certo? É a nova ciência. Não é a ciência nova. Tá? Olha, o adjetivo ele está antes do substantivo. E quer dizer que é uma nova ciência. Se tivesse colocado o substantivo antes do adjetivo, quer dizer, ciência nova seria outra ciência. Como não é outra ciência, porque ciência é uma só, certo? É uma visão nova da ciência. Se a ciência antiga só se tratava do elemento material e negava o elemento espiritual, a nova ciência traz a lumen uma visão contextualizada do elemento espiritual correlacionado com o elemento material. Então, a nova ciência não desmente a ciência antiga. Pelo contrário, complementa-a, aumenta ela, vem dar a ela a visão, certo, de que ela não possuía ainda, mas que a partir de então, segundo os espíritos, ela passa a ter uma visão diferenciada da anterior, porque agora leva-se em conta também o elemento espiritual e o elemento material. O elemento material é o elemento espiritual, vice-versa, numa correlação incessante, provado pela a própria natureza, pelos fatos. Essa é a beleza da doutrina espírita, como sendo a terceira das três grandes revelações. E é através dessa doutrina espírita é de que nós temos na sua base a ciência, certo? Em que cada um de nós, analisando sob o nosso ponto de vista, nós levamos então para a discussão, certo? Vamos levar para a conversa, vamos apresentar as nossas versões e vamos ver se as nossas versões coincidem, entram em coerência, em lógica, em racionalidade, com aquilo que vieram dos espíritos, que vieram de um variado número muito grande, em lugares diferentes, através de médios diferentes, não tendo a visão circunscrita de um único homem. Então não tem kardecismo, não haverá kardecistas, nem centro espírita kardecista, certo? Haverá espiritismo através da doutrina espírita. É isso que é imperioso a gente colocar para todos vocês. De há muito, a experiência há demonstrada ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber, toda a sabedoria, e supor que baste a quem quer que seja dirigir ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Então, o apóstolo João já dizia: experimentai primeiro se os espíritos são de Deus. Não acredite naquele que se apresente a você pela primeira vez. Viu? Não acredite ser ele o único sabedor de tudo. Coloque em xeque-mate aquilo que te revela, aquilo que te ensina, aquilo que ele fala. Leva para o crivo da razão. Vê se aquilo tem consonância com os ensinos espíritas. Não acredite naqueles que se apresentam de pronto. Porque já dizia o apóstolo João: muitos virão em meu nome, dizendo: eu estou aqui, o Cristo está aqui. Dizem ele: muitos virão em meu nome, os falsos profetas, certo? Virão dizendo: o Cristo está aqui de volta. E o Cristo não voltará mais pessoalmente, como não voltou. Mas não enviará o Consolador, que já o enviou, e esse já está entre nós. E é a doutrina espírita.
O Consolador que prometeu há 2000 anos atrás, o Espírito de verdade, que o mundo naquela época, 2000 anos atrás, não poderia receber porque não conhecia e não o via, mas que nós poderíamos conhecê-lo, vê-lo e tê-lo conosco eternamente. Aí, meus amigos, é preciso entender de que a doutrina, certo? Ela é uma experiência comprovada, demonstrada por provas palpáveis, irrecusáveis. A existência do mundo espiritual outrora não fora comprovado por nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião, nem a teosofia de Blavatsky, que tem uma coerência muito grande em termos de... Tem um livro da Helena Blavatsky chamado Cosmologia, na onde ela tenta passar na visão teológica, na visão teosófica, o conceito de universo, o conceito de mundo, mas não aproxima da doutrina espírita. Tá? Por mais que seja racional a teosofia de Blavatsky, ela ainda não está de posse da doutrina espírita. Ela seria realmente alguns ensinamentos vindo de espíritos que manifestaram através da inspiração ao grande guru da Helena Blavatsky, de que ela tinha um guru, um grande mestre, com o qual ela aprendeu muitas coisas na sua cosmologia, certo? Nas suas teorias, a quem devemos um respeito muito grande, à teosofia de Helena Blavatsky. Muito interessante. Mas a doutrina espírita, ela nos traz a coerência, nos traz a lógica. Saídos da humanidade, eles constituem uma das suas faces, assim como na Terra, no plano invisível também os há superiores e vulgares. Muitos, pois, que científica e filosoficamente sabem, menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais e nem menos. Então, nós temos um variado número de ensinamento vindo dos espíritos. Tá? Manifestaram aí e manifestam até hoje muitos pseudo-sábios, enganadores, mistificadores, tá? Zombeteiros, levianos, tá? Galhofeiros, estão manifestando aí, trazendo a lumen aos seus conceitos filosóficos individuais, suas doutrinas, que acreditavam. E muitos de nós, de forma inescrupulosa, aceitamos à primeira vista. Então, experimentai primeiro se essas comunicações vêm realmente dos bons espíritos, quer dizer, vêm de Deus. É na expressão vem de Deus, quer dizer, vem dos espíritos medianos superiores, certo? Se vem do conjunto do espírito de verdade. Coloque em xeque-mate a razão, a lógica das comunicações, vê se tem coerência doutrinária. De repente, não tem. De repente, é uma boboseira que está chegando aí de mistificações e mais mistificações. Então, eu espero, sabe, meus amigos, que nós estamos aqui nessa segunda-feira aí, respondendo ao Carlos Bezerra e à Norma Alves, essas duas indagações sobre essa parte mística, que há muito mística. A Bíblia, do dizer de José Colino Pires, é um livro antigo da história do povo hebreu, certo? Tem o Pentateuco mosaico, mas ali tem também um tratado da história de um povo turbulento, um povo rebelde, um povo preguiçoso, sem princípio de higiene e saúde, um povo que acreditava num Deus terrível, vingativo, Deus guerreiro, Deus bravo. Então, a Bíblia é um livro da história do povo hebreu. Então, há muito mito na Bíblia, muita mistificação. Há conceitos que têm que ser trabalhados, têm que ser interpretados. Não pode pegar a Bíblia ao pé da letra e interpretá-la. Principalmente no tocante a essas partes que dizem respeito à história da humanidade. Há muitas controvérsias. É preciso estudar, sim, e estudar muito. Porque há muita contradição em muitos conceitos da Bíblia. Eu não estou aqui invalidando a Bíblia. Não estou desfazendo da mesma. Eu estou explicando para você, amigo internauta, de que nós precisamos pegar a Bíblia, mas estudar ela com racionalidade,
com lógica, com a ciência, e não acreditando tudo de pronto, segundo a visão hermenêutica. Devemos tirar, sim, da hermenêutica, que é o sentido literal, a exégese, quer dizer, o sentido moral, do ensino hermenêutico, que é a parte literária da Bíblia. Diz José Herculano Pires, nós precisamos de melhor avaliarmos o contexto bíblico e não engolir isso, a goela abaixo, assim não. Tá? É preciso o espírito crítico, de análise, de pesquisa e de discussão entre nós, para descobrirmos, tirar a casca e ficarmos com supra-sumo, certo? A essência do fruto. Então, meus amigos, nós estamos aqui na segunda-feira, já estamos encerrando a nossa live desta manhã, dessa segunda-feira lindíssima. Espero que aí também, entre vocês também, o frio está chegando, né? A chuvinha está trazendo frio. Eu quero poder agradecer a direção da rádio, Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do nosso grande amigo, o senhor Tavares, pessoa a quem nós devemos um respeito pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pela sua dedicação exclusiva. Um homem de coragem, um homem de uma franqueza, um homem de uma transparência e que tem demonstrado um grande amor pela causa espírita. A ele eu devo o meu respeito, a minha admiração, o meu parabéns por esse encorajamento de poder ser um dos propagadores da verdade da doutrina espírita em tempos modernos. Então, a toda a direção da Web Rádio Estação da Luz, o nosso apreço, a nossa admiração e a nossa dedicação exclusiva desta manhã, de poder agradecer a ele as oportunidades desse canal aberto para todos os 4 cantos do mundo, do planeta Terra. Agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade, a Jesus, o meu mestre, o meu guia de perfeição, o meu amigo incondicional de minha vida, a Jesus, a ele a quem eu devo muito o meu respeito, o meu amor a ele, aos bons espíritos que nos assistem nessa live, e a todos vocês internautas que estão conosco agora de forma online, em qualquer outro momento. A todos, um bom dia, uma boa segunda-feira, repleta de muita paz, de muita luz, e uma boa semana aí à frente. E aguardo vocês na sexta-feira, às 19h20 da noite, quando aqui estaremos com o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. Até lá. Um bom dia para todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Pai nosso.